TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando a nossa TV APSA, um programa de entrevistas que procura trazer informações, conceitos, experiências de uma forma geral para você, nosso telespectador. E hoje, por falar em experiências, eu tenho aqui um prato cheio, na verdade, né? Está conosco um profissional que tem uma experiência fantástica dentro do mercado de recursos humanos de uma maneira geral. Ele foi Philco, Singer, Ford, Autolatina, Volkswagen, Grupo Itaú. Eu vou pedir que ele fale um pouco sobre tudo isso, na verdade. Ele é administrador de empresas e fez MBA pela INSEAD, uma das principais escolas francesas. E eu vou pedir que ele fale um pouco sobre essa carreira que ele teve na área de recursos humanos. Quem conhece recursos humanos sabe de que eu estou falando, de Fernando Tadeu Pérez. Fernando, como vai você? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso também ter aqui conosco. Muito bom. Então, respondendo a tua pergunta, realmente tenho paixão pelo que faço e tive uma carreira bastante interessante na área de recursos humanos. Comecei muito cedo, aos 16 anos entrei para fazer folha de pagamento na Souza Cruz. Aos 18 entendi que precisava ter um emprego melhor, recortei no Estadão e fui trabalhar e me empreguei na Philco Ford. Sim. Por lá fiquei 13 anos, fui parar na Ford Caminhões, e na Ford Caminhões, aí tive uma passagem, os headhunters insistindo, fui a Singer, conheci um grande amigo, José Tadeu Seguin, mas fiquei apenas 9 meses, porque a Ford chamou-me de volta, e voltei para a Ford, fui trabalhar na Ford Caminhões. Na Ford em que período? Eu fiquei na Ford na Philco Ford, na verdade, eu fiquei de 73, fiquei quase 15 anos. Entre a indústria automobilística eu fiquei 15 anos, porque foi assim, Philco, Ford... Você estava na Volkswagen, por isso que eu pergunto. Não, 73 eu estava na Philco. Aí, entre Philco Ford, Singer foram só 9 meses, voltei para Ford Caminhões, aí começou a Autolatina. Você pegou a fusão? Peguei a fusão, trabalhei muito na fusão, trabalhei a Autolatina inteira. Aí, depois disso... Então, quando teve a fusão, meu primeiro cargo na Autolatina eu fui ser gerente de planejamento de relações trabalhistas no staff. Depois disso, tive a minha primeira passagem pelo Complexo Industrial La Anchieta. Naquela época, aquele complexo tinha 44 mil funcionários, a maior padaria do Brasil, o maior corpo de bombeiros, uma verdadeira cidade, faróis. Para a gente ir qual planta? No Complexo da Anchieta, na Via Anchieta. Existe essa planta até hoje, com menos funcionários, a evolução dos tempos, a terceirização. Muito bem, depois disso eu fui trabalhar ainda na época da Autolatina em Taubaté. Lá eu gerenciava as fábricas da Ford e da Volks, elas estão lá até hoje, elas são distantes 11 quilômetros. Eu ficava segundas, quartas e sextas na Volkswagen, terças e quintas na Ford. E aí, com a abertura de mercado que o Collor fez, a Autolatina foi dissolvida, e aí sim eu tive uma experiência muito interessante na vida, porque a Volks comprou meu passe, e aí eu fui para a Volks, fui ser diretor de recursos humanos da Volks, e participei do comitê de negociação da separação das empresas. Aí aprendi muito, separar as empresas no Brasil e na Argentina, uma experiência única. Depois de alguns anos eu fui promovido a vice-presidente de RH da Volkswagen, aos 42 anos, e quando eu achei que eu estava com a vida profissional encaminhada, lá pelo ano 2001, o Banco Itaú, através do Roberto Setúbal, decidiram me contratar. Foi um período difícil, porque o coração queria que eu ficasse na montadora, minha vida sempre tinha sido a montadora, mas acabei aceitando o desafio e fui para o banco. E fiquei no banco lá por 8 anos. No auge da minha carreira, eu decidi mudar minha vida, e aí foi uma outra dificuldade para conseguir sair do banco, mas no ano 2008 eu decidi dar uma mudança na minha vida e sair do banco quando estava assim no auge da minha carreira, e acho que é alguma coisa que fez bem para a minha vida. E o que você fez quando saiu do banco? Bom, quando eu saí do banco, eu fiquei um ano num período sabático, viajei pelo mundo com outros olhos, estudei um pouco. E foi uma coisa interessante. Tantas pessoas me perguntavam por que eu havia saído do banco, que eu decidi escrever um livro que chama-se A Coragem de Decidir,
E é um livro que explica um pouco essa minha decisão de trocar fundamentalmente dinheiro por qualidade de vida, e também aproveitei nesse livro, por sugestão do professor Pastore e de outros amigos, como o meu guru Diogo Clemente, de colocar um pouco então a experiência que eu tinha tido. Falou com o Diogo? Muitos anos. Trabalhei, ainda trabalho hoje, eu tenho uma consultoria e nós temos muitos Que ótimo. projetos em comum. Então, eu escrevi nesse livro também Como é que é o nome do livro? Repete, por favor, A para mim. Coragem de Decidir, pela Saraiva. Coragem de Decidir, gerenciando em diferentes culturas organizacionais. Isto. Essa parte complementar, na verdade, como eu dizia, foi o professor José Pastore e Diogo Clemente que me fizeram colocar no livro para que eu pudesse compartilhar um pouco as experiências que eu tive em trabalhar nessas culturas, uma vez que eu já trabalhei a cultura alemã, cultura americana, brasileira, argentina. E é fantástico experimentar coisas Sem diferentes. sombra de dúvida. Na minha época de banco, nós fizemos muitas aquisições, incorporações. Então, banco francês, banco italiano, no Uruguai, Banco Boston, no Chile. Então, muitas experiências, e eu narro um pouco isso no livro. Que bom, muito interessante, eu acho maravilhoso. Até porque eu gosto um pouco de trabalhar com essa questão de cultura e eu tenho visto uma questão importante. Na questão de cultura, a etnia tem um papel muito forte. Sem dúvida. E você experimentou várias etnias. Várias. E de todas elas, eu diria que a mais rica, a mais curiosa, até muitos me pedem para escrever mais sobre isso, foi na época da Autolatina, onde duas potências, a Ford e a Volkswagen, eram sócias igualitárias. E, assim, o imaginário popular, à época, dizia o seguinte: a Autolatina não deu certo. E eu costumo dizer que nada que por vários anos seguidos deu mais de $1 bilhão de lucro, você pode dizer que não deu certo. O que havia era uma grande dificuldade no relacionamento pelas culturas alemãs e americanas e a própria brasileira serem muito diferentes. Então havia muita perda de energia. Mas então, e aí tem casos e muito O livro curiosos. espelha isso ou não? En passant. Eu preciso escrever um livro mais sobre isso, né? Nesse livro eu falo um pouco dessas questões culturais. Mas na Autolatina, só para dar um exemplo, no início era muito curioso, porque a Ford, a cultura da Ford, era uma cultura muito mais administrativa. Então era evidente que as áreas administrativas da Ford, à época, eram melhor estruturadas. Em contrapartida, as áreas técnicas da Volks, a técnica alemã, a engenharia alemã, é imbatível. E o pessoal, então, na Volkswagen, não usava gravata. E o pessoal da Ford era um pessoal mais almofadinha. Quando houve a junção, o pessoal da Volks foi obrigado a passar a usar gravata. Então você entrava nas salas de reuniões, você sabia claramente quem era da Ford, porque tinha uns colarinhos bem acabados, e o pessoal da Volks com a gravata aqui embaixo. Então são essas peculiaridades, não é? O alemão ele faz questão do uso do título. Então os alemães são chamados de doctor, professor. O americano já usa mais os nicknames. Então essas coisas às vezes davam um mal-estar. Enfim, tem muita coisa interessante, muito interessante. E aí, depois do sabático, F. Pérez? Então, aí quando eu voltei, eu ainda muito jovem e precisava fazer alguma coisa na vida. E aí então eu fiz uma consultoria, hoje eu lidero a consultoria F. Pérez, Performance pelas Pessoas, até porque são as pessoas que fazem tudo acontecer, não é? Aprendi isso claramente ao longo desse meu tempo todo. E hoje, então, eu junto com alguns amigos de todas as idades, eu tenho jovens, estudantes que podem trabalhar... Dentro da consultoria? Isto, meio período. Tenho colegas da Ford, colegas da Volks, pessoas mais experientes. Então, hoje a gente está aí no mercado e nós cuidamos, então, de melhorar a performance de empresas, de reduções de custos. Nós trabalhamos por taxa de sucesso, então nós entramos em organizações. Taxa de sucesso. Sem dúvida, entramos em organizações e estudamos tantos trabalhos desse tipo que tivemos que fazer nas montadoras, porque a nossa gestão nas montadoras foi quando as montadoras começaram a chegar aqui os newcomers e a situação começou a mudar muito, não é? Então tivemos que nos especializar em reduções de custos. Então hoje a gente aplica esses conhecimentos em várias empresas por aí. Interessante. Há quanto tempo você está com a F. Pérez? Desde 2008. Eu saí do banco, na verdade desde 2009, eu saí do banco em 2008. O 2008 foi um ano, como eu te disse, sabático, de viagem, de estudos, de aprendizado. Em 2009 abrimos a F. Pérez.
Muito bom, fico muito contente, porque na verdade é ótimo você aproveitar a sua experiência. Sem dúvida, né? E pôr em prática, compartilhar com os colegas, e a gente também faz com que isso, outros colegas estejam na ativa conosco. E como eu te dizia antes de entrarmos no ar, também acabei enveredando, fiz um investimento e hoje sou CEO de um grupo de empresas na área de serviços, o Grupo Polos. É uma empresa fundamentalmente na área de proteção patrimonial, mas que também cuidamos da parte de muitos serviços, temos toda essa área de mão de obra especializada, serviços de recepção. Você é CEO dessa empresa? Sou CEO eu sou Quanto tempo ela está no ar? E sou um CEO dessa empresa. Há quanto tempo a Polos está... A Polos é uma empresa que já tem 25 anos. Eu entrei nessa empresa no ano 2009. E sou CEO já, portanto, há 3 anos, 10, 11, 12... Como é que está esse mercado, na sua opinião? O mercado de serviços é um mercado crescente, toda a área de serviços cresce, e particularmente aqui no Brasil, por conta de Copa do Mundo, as Olimpíadas, então esse mercado vem muitos investimentos, então é um mercado que está bastante aquecido, não é? Nós temos atendido assim hospitais, atendemos universidades, enfim, nós temos o grupo hoje, nós temos uma filial que atende o interior de São Paulo e Minas Gerais. Contamos hoje com 2.500 funcionários. Muito interessante na verdade. E nós estamos aqui, na verdade, no Convention Center, onde está acontecendo um evento que trata da questão de retenção de talentos. E você vai fazer um speech nesse sentido, você vai falar sobre esse assunto. Diga um pouco, dentro da tua experiência, como é que funciona isso em termos de quem conhece várias culturas e essa nova realidade que nós estamos enfrentando hoje. Só que logo depois do nosso comercial, ok? Por favor, não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje entrevistando o Fernando Tadeu Pérez. Nós falávamos sobre a experiência do Fernando em diversas culturas organizacionais, diversas empresas e, de uma forma geral, fazendo com que, na verdade, a gente possa ter uma ideia da experiência que ele tem. Como eu disse para vocês, nós estamos gravando aqui diretamente do evento e contem com alguns barulhos por causa dos coffee breaks, etc. e tal, dentro do nosso espaço aqui. Mas, Fernando, nós falávamos então sobre o enfoque que você vai dar na sua palestra daqui a pouco na questão da retenção de talentos. Só que antes de você me falar do seu enfoque, houve mudanças significativas durante esse tempo no que se refere à retenção de talentos nas organizações? Olha, eu diria que a mudança que aconteceu, na minha opinião, é o seguinte: essa geração chamada de Y é uma geração muito mais ambiciosa, eles têm um grau de ansiedade maior. Eles querem saber do seu plano de carreira e querem galgar
postos com uma velocidade muito grande, muito maior do que a nossa geração e gerações anteriores, que tinham um pouco mais de paciência para saber se desenvolver. Hoje eu acho que, inclusive, essa é uma preocupação das organizações, de saber controlar um pouco essa ansiedade dessa meninada. É uma meninada boa, mas que, no meu ponto de vista, está ansiosa um pouco demais. As empresas deveriam saber administrar melhor essa juventude. Como? Bom, primeira coisa, que eu te falando já então um pouco do que eu vou dizer lá na palestra daqui a pouco. A primeira coisa que eu vou pontuar é o seguinte, é saber exatamente o que é talento. Porque eu vivi muito isso na minha vida profissional e vivo hoje ainda quando eu faço as minhas consultorias. Quando você pergunta para o cidadão o seguinte, quem são os talentos? Aparece uma lista enorme e o pessoal confunde talento com aqueles bons profissionais, aquele que faz a coisa direitinho, aquele que faz a coisa certinha, aquele que o gestor gosta. Existe uma diferença muito grande do que faz certinho do talento. O talento é aquele que faz a diferença. Então a primeira coisa é saber exatamente identificar quem é talento. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Muito bem. Depois, como reter o talento? A diferença, e eu vou tentar pontuar hoje aí na minha rápida apresentação, é o seguinte. A estratégia é a mesma, todo mundo quer a mesma coisa, a diferença é que os talentos exigem. O que todo mundo quer? Todo mundo quer respeito, ser bem informado, ser bem tratado, um plano de carreiras e grana, porque fundamentalmente todo mundo quer isso. Só que a diferença é que o talento exige isso, porque se você não der essas coisas ao talento, ele vai embora, porque ele tem uma boa empregabilidade. Não é? Então, a estratégia e o cuidado que as empresas têm que ter, na minha forma de ver, é o seguinte, é saber equilibrar isso, saber primeiro identificar quem é talento, que eu vejo, esse é um erro muito grande, eu vejo empresas gastando muito dinheiro, eu vivi essa experiência no Banco Itaú, se mandava o Banco Itaú, Dr. Olavo, um cidadão muito visionário, ele reservava um bom dinheiro e mandava a gente para fora para estudar. Os gestores, então, tinham quase que uma obrigação de identificar pessoas para fazerem cursos MBAs, doutorados, fora. Então eles mandavam para fora, não talentos, eles mandavam para fora pessoas que eles gostavam. Então esse cidadão ia, ficava 2 anos, casava, levava marido, levava mulher, voltava e não tinha condição de ocupar um posto como ele imaginava de uma diretoria, de uma gerência executiva, porque o cidadão não era um talento. Então, a primeira dica que eu vou pontuar muito é o seguinte, saber identificar o talento, para não gastar fichas no candidato errado. Esse, para mim, é a questão de fundo. Depois disto, daquelas formas que eu disse, com respeito, com um bom plano de carreira, um bom planejamento, um bom job rotation, porque outra coisa que a gente vê no mercado, Bernardo, muito grande, e você experiente sabe disso, é o seguinte, é aquele talento de uma área só. Sim. O chefe acha que aquele gestor acha que ele é talento, mas só debaixo do braço dele. Não deixe ele se expor em outras áreas. Esse também é um outro erro que se precisa tomar muito cuidado. Aliás, não tem se dado ainda muita importância à promoção horizontal, né? Sem dúvida, porque isso é fundamental. O job rotation, o cidadão precisa de talento, ele tem que trocar de áreas na forma horizontal, como você bem disse, para adquirir experiência profissional, para mostrar o seu valor, a sua versatilidade, a sua flexibilidade, não é? Você sente que as empresas estão aceitando essas mudanças? Eu diria que as empresas mais organizadas, mais modernas, as multinacionais, sim. As nacionais, agora que começam a identificar essa necessidade. A gestão está permitindo o crescimento dos talentos? As inteligentes, sim, porque elas sabem que, na verdade, são eles que vão fazer a diferença, né? Agora, aquelas mais tradicionais, onde a hierarquização é muito levada a séria, acaba tolindo e acabam perdendo esses talentos para os concorrentes. Não é? Infelizmente é isso que acontece. Muito bem, didaticamente você diz, identificar é fundamental, dar respeito e reconhecer determinadas necessidades também é importante. Mais alguma coisa que você Desafios. O talento é movido a desafio, né?
Porque também se você pega Por isso que você fala então do job rotation também. Sem dúvida. E também projetos que sejam desafiantes, porque se você respeita, os mantém informado, os treina em várias áreas, pague bem, mas se você não manter essa moçada talentosa sob desafios contínuos, eles também se desmotivam. Essas pessoas realmente talentosas, que se prepararam, que fizeram 2 faculdades, 3, falam 2, 3 línguas, já viveram lá fora. Esses são os verdadeiros talentos, aqueles que fazem diferença. Se essas pessoas não viverem sobre constantes desafios, eles também vão bater em outra porta. Muito interessante, gostei muito de saber desse detalhe. Aliás, foi ótimo, na verdade, ter um pouco da visão sua com referência a isso. A sua experiência, obviamente, traz uma série de informações de culturas diferentes. Esse é um ponto importante, para ter essa miscigenação em termos de visão. Sem dúvida. Tive esse privilégio. Você, então, é um duplo empresário. Eu tenho a minha consultoria, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. E acabo tendo aí uma empresa... Tem dado muito trabalho, inclusive. Que dá muito trabalho, que é uma coisa que eu penso muito se vale a pena continuar. Você, obviamente, tem uma boa equipe. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém faz nada sozinho. Muito bom. Fico muito contente e eu vou pedir para você um favor rápido, na verdade. Eu vou pedir que em 30 segundos você diga para aquela câmera, por exemplo, que você vai ter lá profissionais de recursos humanos e eventual CEOs que precisam muito ouvir isso também, porque sem a cabeça as pernas não funcionam, né? Quais são as dicas que você daria para reter talentos? Bom, eu de alguma maneira vou repetir o que eu já disse. Talentos. Primeiro, saiba identificá-los. Segundo, mantenha-os muito bem informados, motivados sobre desafios contínuos, faça job rotations com eles, usem as chamadas promoções horizontais. O cidadão tem que mostrar que tem talento em várias áreas e tem uma remuneração agressiva. Eu dividiria essa remuneração em 3 partes. Um salário bom, um bônus, eu diria que a remuneração deve ser dividida em 3 partes. Um salário que o cidadão possa viver com algum conforto, mas um bônus agressivo mediante a resultados, a performance, e algum incentivo de longo prazo para que você não perca todo o seu investimento para o seu concorrente. Eu acho que com esse é o meu rol, minha receita para você manter os seus talentos. Obrigado, Fernando. Eu agradeço a oportunidade. Muito. Foi um prazer estar conversando com o Fernando Tadeu Pérez. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto gostei. E não deixe de nos acompanhar no nosso programa da TV APSA. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja sempre conosco. Até mais.